O vídeo que você vai ver agora é parte das análises de mercado de pecuária de corte da Rural Business. E se opera nos mercados de grãos e pecuária, tem acesso à íntegra deste conteúdo, tornando-se assinante de um dos pacotes de informação diária da Rural Business. Você se lembra disso? China compra menos e exportação brasileira de carne bovina cai no semestre. No dia 6 de julho, sites e a velha mídia noticiaram que as exportações de carne bovina dos frigoríficos do Brasil, considerando o produto in natura e processado, encerraram o primeiro semestre de 2021 com queda de 3,2%, a 880 mil toneladas. E a Abrafrigo, Associação Brasileira de Frigoríficos, entidade que defende os interesses comerciais dessas empresas, afirmava que, em meio a uma acomodação das compras da China e gargalos logísticos, os chineses, principais compradores da proteína do Brasil, adquiriram 519 mil toneladas no semestre, frente a 518.925 toneladas no acumulado de janeiro a junho do ano passado. Já a ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, que também foi criada para defender os interesses comerciais dos exportadores de carne bovina, apontou baixa no volume de embarques do semestre, de 3,7%, mas ainda classificou o período como positivo, devido ao avanço de 4,2% no faturamento com as vendas externas, para 4 bilhões e 80 milhões de dólares. Mas como de praxe jogou para debaixo do tapete o faturamento em reais, que é o mais importante para os frigoríficos exportadores de carnes do Brasil. A gente tem uma grande dificuldade hoje. Ainda estamos com problemas em relação à parte de contêineres. Foi o que disse a Reuters o presidente da ABIEC, Antônio Jorge Camardelli. Há exatamente um mês, ele afirmava que a pandemia afetava a logística para as exportações, pois além da falta de contêineres disponíveis, também havia um menor número de pessoas trabalhando nos portos, o que torna os processos mais demorados. E acrescentou: a gente continua muito otimista e na expectativa de que o quanto antes a situação mundial se regularize, a gente volta a ter maiores oportunidades. Estamos em 6 de agosto de 2021 e a equipe de pecuária de corte da Rural Business tem um recado a todos que criticaram nossa posição de que declarações como essas estavam longe da realidade de mercado e que as entidades que defendem os interesses comerciais de grandes frigoríficos poderiam gerar prejuízos a quem acreditasse nelas. Tem um exército de gente por aí tentando derrubar ou pelo menos cadenciar as novas e fortes altas do gado gordo no Brasil. Altas que são fruto de estoques de gado abaixo das necessidades de demanda. Era o que na época alertava Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte, aqui da Rural Business. Mas afinal, o que vem acontecendo com as exportações de carne bovina dos frigoríficos do Brasil para a China? As posições anunciadas pela ABIEC e pela Abrafrigo estavam certas? E a Rural Business estava errada ao alertar aos assinantes para que jogassem declarações como estas no lixo, porque novos recordes seriam estabelecidos? China compra menos e exportação brasileira de carne bovina cai no semestre. Sim, nós estávamos certos e, mais uma vez, é bom lembrar, quem opera nos mercados do gado gordo e de proteína animal e se abastece com informações de sites e da velha imprensa inocente ou devidamente paga para falar apenas o que parte dos mega frigoríficos quer, vai continuar perdendo muito dinheiro. Como alertado antecipadamente pela equipe de pecuária de corte da Rural Business em se tratando de exportação de carne bovina, os frigoríficos brasileiros seguem batendo recordes e comemorando o maior faturamento da história no acumulado deste ano, já que entre os meses de janeiro a julho ultrapassaram a marca de 27 bilhões de reais faturados. Ao todo, nesse período, o mercado internacional adquiriu dos frigoríficos brasileiros 1.060.000 toneladas de carne bovina in natura e processada, volume apenas 3,1% menor em um ano, mas ainda assim o segundo maior da história. Veja agora que quando comparamos os meses de julho e junho, temos um crescimento de 16,3%, o que coloca o sétimo mês do ano como o de maior volume exportado entre os meses concluídos de 2021. Movimento em total sintonia com os nossos alertas e muito longe do discurso da ABIEC. Foram faturados 5 bilhões e 80 milhões de dólares e com a moeda americana fechando os 7 meses do ano, com média de R$ 5,35, patamar 7,7% maior em um ano,
Os frigoríficos exportadores brasileiros conseguiram registrar um faturamento histórico, colocando no caixa destas empresas 27 bilhões 180 milhões de reais, um aumento de 16,9% em um ano. E como podemos ver, esses frigoríficos estão faturando quase 4 bilhões de reais a mais na comparação com 2020. Importante observar ainda que um outro alerta antecipado pela equipe de pecuária de corte da Rural Business foi cumprido: a alta do valor médio da tonelada da carne bovina embarcada, in natura, miudezas e industrializada a partir do Brasil, que atingiu $4.780, 12,1% superior à média de 2020. Esse patamar representa R$ 25.595 por tonelada, a maior marca da história. Mas e os chineses? Eles compraram menos carne bovina devido aos problemas apontados pela ABIEC, certo? E a China sem Hong Kong? Vamos aos gráficos. Sozinhos, os chineses compraram em julho quase 48% da carne bovina exportada a partir do Brasil, com destaque de crescimento nas compras de junho para julho, confirmando os nossos alertas. E quando o assunto é a receita dos frigoríficos brasileiros exportando somente para a China, julho registrou uma alta de 39,9% em dólar e de 36,5% em reais, atingindo o patamar de 2 bilhões 710 milhões de reais. E quando se investiga o valor médio da tonelada de carne bovina exportada somente para a China, o valor ultrapassa os 5.700 dólares e chega a R$ 29.770. Caro assinante estrategista de mercado, agora você pode acordar todos os dias com a certeza de que vai vir mais conversinha fiada para tentar iludir quem opera no mercado físico do gado gordo e de proteína animal. Ainda bem que, como assinante da Rural Business, você já tomou a segunda e a terceira doses da vacina contra aqueles que querem fazer de você o produtor ou investidor de proteína animal mais desinformado do planeta. Avante Pecuária de Corte do Brasil, só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para o mercado de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.